aqui apresentado. Então, uma das classificações que sobraram para a gente, que no caso foi escolhido, são áreas classificadas. E nós classificamos essa área assim. Áreas classificadas são áreas sujeitas à existência de uma atmosfera explosiva pela presença normal ou eventual de gases, vapores inflamáveis e fibras combustíveis. No caso, é um alto risco, aquela que existe a possibilidade de gases inflamáveis. Aí depois nós vamos ver ali ambientes explosivos. No caso, são divididos em zonas. A zona 0 tem presença de gás continuamente e por grande período. A zona 1, presença de gases durante o funcionamento normal ou processo de executar o trabalho. A zona 2, área que não há presença de gases, ou se existe gás, ele é por um período muito curto. Então essa zona 2 ela é a mais, vamos dizer, a mais tranquila de todas essas zonas. Para diminuirmos o risco de uma explosão, qual método usamos? Um deles, eliminar um dos elementos do triângulo de fogo, podendo retirar o oxigênio, o combustível ou a temperatura para que não haja a questão da explosão naquele determinado local. Uma outra técnica, contenção da explosão, é a única que permite que a explosão exista, mas que ela vai ser acomodada, ela vai ser confinada em um ambiente na qual ela não possa se expandir. A explosão acontece, mas porém ela não existe, ela não cria risco para quem está em volta devido à forma da acomodação da mesma. No caso também é a única que pode haver explosão. Nos outros casos, essa pode haver. Um parênteses rapidinho aqui, eu trabalhando na companhia de petróleo, lá eles usam muito unidade seladora, e unidade seladora tem que ter resina. Nós pegamos algumas instalações que o pessoal colocava unidade seladora, não sabia para que era, colocava porque vinha no projeto e não colocava resina. Se não colocar resina, o trabalho da unidade seladora não resolve. Então você fecha os espaços, do quadro até uma caixa de passagem, unidade seladora, porque tem um curto, ele fica ali no passo. O quadro elétrico todo, a própria explosão, com isolamento, todos os eletrodutos que entram tem unidade seladora com resina na entrada, unidade seladora com resina na saída. Por quê? Qualquer lugar que aconteceu o curto, eu falo, só vai acontecer onde pode acontecer, num espaço curto, de acordo com o projeto. Ele fechou o curto aqui, ele fica aqui dentro, ele não espalha, ele entra para quadro, ele não se alastra. Qual que é essa resina? Resina é a própria resina mesmo, como resina de chão, é a resina própria. Não tem. A unidade seladora é o tipo Y assim, ó. Imagina um T, é o Y. Você coloca dentro do quadro aqui. Parece um tronco. Isso, exatamente, é o Y. Aí você abre aqui um tampão mesmo, põe uma bucha para a resina não cair lá para dentro, enche com resina, fecha de novo, está selado. Você injeta resina e tampa, está selado. Por quê? Aconteceu um curto aqui, não entra dentro do quadro. Aconteceu um curto dentro do quadro, não vai para o não dá em cabeça, exatamente. Você confina esse espaço que pode acontecer uma explosão, porque a explosão, a própria explosão, às vezes não é por causa da explosão, por causa de curto também. Ele não se propaga. Incêndio de origem elétrica, né? Inclusive as companhias de petróleo, normalmente eles não usam embutir e nem aterrar. Normalmente eles fazem pipe reg. O que é pipe reg? É umas traves e tanto duto de elétrico como duto, por quê? Questão de segurança, de você ver se tiver vazamento, se tiver problema, está tudo visível e no ar, entendeu? Para poder evitar tudo isso. Pode instalar sensor também, né? Exatamente. Porque é uma área classificada, o risco é muito grande, o gás, o fedor é muito grande. Inclusive, quando às vezes com a trena na mão, cara, você não pode entrar. Por quê? Ele está tendo abastecimento, você não pode ter isso com a trena lá. Ele não pode ter atrito de forma nenhuma. Então, são lugares para trabalhar, tem que ter permissão de trabalho para trabalhar, tem que ter autorização da chefia. Até para você fazer uma medição aqui, tem que saber só a medida ali. Você não pode estar nem com a trena, você não pode. As classificadas, elas são muito vigiadas em relação à segurança. Principalmente igual a companhia de petróleo, a companhia de gás, eu trabalhei também.
Para entrar lá, tem que ter autorização, tem que parar as atividades, porque o risco de um acidente é muito grande. Qualquer atrito, uma chave de fenda cai no chão, você pode colocar explosivo. É o que na outra aula nós vimos, né, com o professor. Aí pode continuar. Outro método seria a segregação, que é um método de forma a separar partes elétricas, separar da superfície quente e da mistura explosiva. É uma forma de não permitir que haja um atrito entre barramentos, a questão que colocou as linhas vivas, entre a distância que o próprio ar cria o isolamento. Então seria apontada a questão da segregação. E em outra colocação seria a prevenção, que é limitar a energia armazenada em um circuito elétrico em condições normais, em condições de operação ou em situação de falha, evitando propagar faísca ou um arco elétrico de forma que ele seja contido, como ele colocou no exemplo, para não haver propagação do mesmo, que seria uma questão preventiva. As indústrias com alto potencial de risco quanto a incêndio e explosão são. Aqui nós já colocamos a questão de locais propícios a esses tipos de acidente. São indústria de produtos agrícolas, indústria de rações animais, indústrias alimentícias, metalúrgicas, indústrias farmacêuticas, indústrias plásticas, indústrias de madeira e a indústria que produz o carvão. Instalações elétricas em ambientes explosivos. Então é executado um projeto e ali dentro desse projeto um dimensionamento de carga entre cabos, dimensionamento de cabo para não haver aquecimento, um termo de isolação, medidas para evitar fuga de corrente ou possíveis curtos-circuitos, choque elétrico ou simplesmente um arco elétrico no ato de um seccionamento ou que seja dentro da execução do trabalho. A instalação de transformadores e capacitores e seus painéis devem atender aos seguintes requisitos: serem ventilados, serem bem iluminados, construídos e ancorados de forma segura, que é o que a gente vê, a questão do transformador no poste, o cara não sabe o cálculo, aí ele põe um peso desse, ele desce. Eu vou sair um pouquinho, eletricista, área de iluminação decorativa, o cara vai instalar um lustre no gesso, um lustre de 5 kg no gesso. Ele instalou, quando ele saiu, caiu. Quer dizer, ele não soube ancorar o lustre na qual ele instalava. Agora, uma coisa interessante, gente, que hoje está tendo muito, é a laje de isopor, né? Essa laje é interessante, ela não é um isopor comum, né? E quem puder entrar no Gmail, no Google, né, vai olhar, instalação de laje com isopor. O isopor não é esse isopor comum, só que ele tem ferragens. Depois que vem o isopor, depois ainda tem ferragens, né? Então, na verdade, o isopor só serve como distribuição. Quem já trabalha, quem já fez cálculo mecânico aí, você vê que quando você faz alguma plataforma, existe várias forças atuando, não é a força do peso todo, então vai distribuindo em volta dos lugares que estão sendo fixados, né? Então, é muito interessante, depois vocês vão olhar. E aí vem a pergunta, tem gente que fala assim, agora como é que eu vou instalar uma luminária no gesso, no isopor, né? Vai ter um lugar certo de você estar fixando, né? Você não vai fixar uma luminária no isopor, porque ele não vai aguentar, né? Mas já vai ter os lugares certinhos de você estar fixando, né? Tudo é engenharia ou reengenharia. No Brasil a gente fala muito em reengenharia, porque a gente conserta tudo que vem de fora, a gente readapta tudo que vem de fora, né? Agora que a mentalidade está melhorando, graças a Deus, né? A gente está virando um país melhor do que antes, então... Subindo para o primeiro mundo, né? Tem Graças muito tempo já está subindo, né? Então vai chegar lá. Vamos devagar, sim. Devagar. Nós chegamos.
né? Voltando à questão do exemplo, dentro desse projeto, a forma de instalação dos transformadores e capacitores, cria-se uma forma segura, protegida e sinalizada, indicando a área de perigo e alertando o acesso proibido a pessoas não autorizadas. Esse espaço não deve ser utilizado para outras atividades e possuir um extintor de incêndios adequado àquela área. Quer dizer, inspecionado primeiro para não ocorrer o risco de pôr um extintor de água aonde tem condutores elétricos. Cabos e equipamentos elétricos devem ser protegidos contra água e agentes químicos, que possivelmente possam trazer corrosão na capa ou isolamento do cabo, para evitar risco de choque, curto-circuito, obtenção de sede. O serviço de manutenção em sistema elétrico só pode ser executado com o equipamento desligado, etiquetado, bloqueado e aterrado, exceto se forem utilizadas técnicas adequadas para circuito energizado, utilizar ferramentas e equipamentos adequados e tomar as precauções necessárias para a segurança dos trabalhadores. No caso que foi dado exemplo de questão de linha viva, que se equaliza com a tensão. Ele vai chegar à mesma potência na qual funciona aquele. Sem contato nenhum com a terra. Sem né? contato. Você chega na mesma tensão, é equalização. Você fica no mesmo nível de potencial dele. Né? Então, bloqueio durante a operação, horário e data, autorização e motivo da operação e o responsável pela operação. Aqui no caso já é a autorização para poder estar executando. A pessoa é qualificada, ela tem condições de execução do trabalho. Capacitada, né? Isso. Ela tem esses requisitos, mas ela só pode ir depois de uma pré-análise por escrito, uma ordem de serviço do caso. Então a TET, né? Nas áreas de risco, todas as instalações aterradas na carcaça ou evolucro, blindagem ou peças condutoras que possam armazenar energia estática, com possibilidade de gerar fagulhas, devem conter o aterramento e devem ser revisadas e os resultados registrados periodicamente. A questão que colocou do PROCOR, questão do aterramento, e para áreas que têm dificuldade de aterramento, onde tem que tratar o solo, periodicamente está testando esse solo para ver se o aterramento ainda ele é eficiente. Se ele, Tipo a resistência, né? se ele realmente... Através da arte de acesso, né? Uma vez faz ali, o solo não é propício, acaba-se o período, aquela resistência ali, ela aumenta, não vai ter mais a funcionalidade, a pessoa não foi feito o aterramento e ele não funciona. Quer dizer, então tem que ser revisado periodicamente devido à localidade do solo. Trabalhos em condições de risco devem ser executados por 2 pessoas qualificadas. Então, no caso, execução de trabalho, como me deram exemplo aqui, sempre um auxiliando o outro e nisso depois da execução da técnica. Então, a gente vai definir as áreas classificadas dessa forma que foi Agora, apresentado. prestem atenção, o qualificado não é bom falar muito não, porque quem é qualificado não é capacitado, tá? Isso. Quem é habilitado não é capacitado, Bom, né? né? Só o capacitado Ok, então, e a vamos ser autorização educados. que pode mexer. Esses 2 qualificados aí, você pode ter Não, mas capacitado. tem uma vírgula ali que fala de um técnico. Supôs aí? Mas ele tem que estar capacitado Capacitado, e autorizado é. também. Porque a norma, ela taxa bem essa. Pode ser técnico, pode ser engenheiro, mas para ele trabalhar com ponto energizado, ele tem que ser capacitado e autorizado pela energia. Aí não adianta ele ter, não precisa nem ter, mas ele tem que ser capacitado e autorizado. Tá? Eu queria abrir um parênteses aqui, porque normalmente, começar, sabe as
classificadas de modo geral, ela tem uma peculiaridade. Normalmente ela tem um risco muito maior. No caso que eu falei, empresa de gás, empresa de companhia de petróleo e outras empresas também, que a gente vai conseguir citar. Mas então o que acontece? Ela tem um procedimento especial para se trabalhar, para evitar. É lógico que tem que ser uma análise de risco, dependendo do espaço que você vai trabalhar, onde você vai trabalhar. E aí o que acontece? É uma peculiaridade, ou seja, empresa de. Igual a companhia de petróleo, está tudo desligado, tem todo um aparato pessoal que trabalha na empresa tem que estar avisado, os brigadistas têm que estar avisados ao fazer operação. Nós já fizemos operação lá, que os brigadistas têm que estar à disposição. Eles têm um carrinho que ele puxa a mangueira, o carrinho vem atrás para poder apagar fogo. Aí ele tem, acho que 2 mil litros de produto lá próprio para ele. Por quê? É uma área classificada. A área classificada ela tem um perigo muito maior de ter uma incidência de um acidente, de uma explosão, de fogo. Então, nesse caso lá, o gás. Mas é lógico que, por exemplo, chega numa empresa igual, vamos dizer, de gás também, que tem que ter um lugar, um medidor de gás, né? Você chega lá, mede gás, igual nós trabalhamos ali debaixo da BR, ali perto da Piranga, na subida para Piranga, que sai da Gabriel Passo, lá é um espaço pequeno, claro, ela é confinada e é classificada, porque a incidência de gás é muito grande. Então, antes de pôr a mão, o técnico de segurança tem que chegar, medir primeiro. Se o técnico falar que não faz, nem o presidente da Petrobras não faz o serviço, porque o técnico de segurança é a autoridade máxima. Um serviço classificado, o técnico de segurança manda mais do que o presidente da empresa. E aconteceu comigo um caso desse. O técnico de segurança mandou o pessoal 17 anos para fora da companhia. Eu cheguei no presidente e falei, eu preciso do pessoal trabalhando. Ele falou, não, você fala com o técnico de segurança. Se ele falar que não, não vai. Por quê? Porque um funcionário aconteceu um problema lá, falta de segurança e pôs 17 para fora. Então, as áreas classificadas, a gente tem que ter um cuidado muito maior na hora de executar, porque o nível de risco, né, o risco de acidente é muito maior também. E as Então, penalidades, né, que são as penalidade. leis, são rigorosas, Exatamente. elas batem violentamente. Então é só de frisar isso aí, por que do classificado, né? Uma coisa interessante também são os dutos, né? Sempre quando passa duto de gás, está escrito lá que está laranja a cor, né? Como é que escreve? Não escavar, né? Então isso tudo bem. Onde passa duto porque vem do Rio de Janeiro 400 quilômetros de duto de combustível também. Você vê que ela é toda sinalizada também, mas 400 quilômetros. Vem de lá o combustível, tudo por baixo da terra. Impressionante. Pois é, então vai ter um nível, é uma situação que tem que ter um nível de segurança muito grande para não acontecer acidente, porque quando acidente o risco é muito grande de explosão, de alguma coisa desse nível.